a parentalidade positiva, diferente de muitas outras metodologias, de muitas outras abordagens educacionais, ela não oferece um manual pronto pra gente, né? Eu não sei se vocês já viram aí, mas eu já vi muito link, muito convite até para cursos dizendo isso, assim, como acabar com o choro do meu filho, como 5 passos para acabar com o choro da criança, ou como garantir criar crianças felizes. E aí a gente acaba, quando a gente oferece um manual, né, a gente está colocando eles numa caixinha, a gente está partindo do princípio que são todos iguais, que se a gente fizer determinada ação, vão chegar todos no mesmo lugar. Eu até faço uma comparação assim, quase como um adestramento, né? A gente adestra os bichos assim. Se a gente pensar num ratinho de laboratório, a gente faz determinada ação repetidas vezes, e ele começa a entender que se ele for ali naquele lugar, ele, não sei, leva um choque. Então ele para de ir ali naquele lugar porque ele não quer levar o choque, ele passa em outro. Mas ele não entendeu o porquê daquilo, ele não refletiu porque o cérebro dele não é desenvolvido a esse ponto. Nós somos seres humanos e temos um cérebro muito mais desenvolvido, então a gente não precisa adestrar o nosso filho, muito menos partir do princípio que são todos iguais, todas as crianças são iguais, porque elas não são iguais. A Ju está dizendo assim, isso frustra muitas mães. Sim, frustra muito. Eu vou até contar uma experiência que eu vivi quando eu estava grávida do Miguel. A gente resolveu fazer, tipo, tem solução porque eu não consigo. Exato, porque a gente olha esse manual, né, pronto, e a gente fica frustrado porque às vezes não dá certo com a gente, e não vai dar, porque não existe isso. Só para ilustrar isso, Ju, que você trouxe, quando eu estava grávida do Miguel, a gente fez um curso super bacana até, teve muita coisa boa nesse curso, mas era um curso para quem está grávido, né, para aprender aí para os primeiros cuidados do bebê, enfim. E aí eu lembro que ela me falou, que ela falava assim no curso, olha, se vocês fizerem tudo isso que eu estou passando para vocês, e a gente tinha caderninho, a gente anotou, eu fui uma boa aluna, o André também, se vocês fizerem isso tudo certinho, no 10º dia, o seu filho vai dormir 6 horas seguidas, e com um mês ele vai estar dormindo a noite inteira. A noite inteira ela considerava 8 horas seguidas. E aí eu fazia tudo certinho. Eu lembro que tinha que dar de mamar, tinha os horários assim que ela determinava, tinha horário de banho, tinha o que fazer, quantas, enfim, se dava ou não dava chupeta, tinha lá todas as coisas determinadas e a gente fez tudo muito bonitinho e o Miguel nunca dormiu mais de 40 minutos. Eu até liguei para ela, perguntei se estava fazendo alguma coisa errada e aí ela, depois de muitas ligações minhas, porque eu estava questionando muito aquilo que eu tinha ouvido, ela acabou criando um problema, assim, enfim, que não fazia sentido, mas é porque ela não tinha manual. E naquele momento eu estava ainda achando que era isso, que eu devia fazer aquilo tudo muito certinho, né? Apesar de ser muito difícil, porque acaba que não fica orgânico, mas eu estava lá focada em fazer ele dormir bem e não deu nada certo. Foi super frustrante. E aí, com o segundo filho, eu já sabia disso, já fiz diferente, coincidência ou não, a Letícia sempre dormiu muito melhor, né, quando bebezinha. Então, é isso. Se a gente tenta colocar manuais, a gente se frustra realmente, como a Juliana trouxe aqui, porque a gente acaba se culpando, né? Poxa, tem um manual ali que diz que dá certo, todo mundo supostamente está fazendo aquilo ali, supostamente está dando certo, mas aqui na minha casa não dá. E a gente acaba isso gerando muita frustração na gente ou na criança, que também não consegue corresponder à expectativa e ao que garante o tal manual. Então, a parentalidade positiva, ela não oferece manual nenhum, ao contrário, a gente foge disso. Como a gente acredita que a criança é um ser único, um ser especial, um indivíduo, né, um ser individual, a gente não coloca manuais, a gente não coloca na caixinha. A gente olha para o que ela tem a mostrar para gente, para o que cada criança pode mostrar para gente. Só que a gente não oferece um manual, ou seja, não oferece os 5 passos para garantir, não sei, né, uma noite perfeita, mas a gente oferece algumas ferramentas e alguns conceitos para ajudar a gente nessa relação com a criança. Eu sempre digo que não é sobre
obediência. Mas quando a gente busca um manual, a gente está buscando, na verdade, obediência. E a disciplina positiva, a parentalidade positiva, elas não buscam, o propósito aqui não é sobre obediência. O propósito aqui é sobre relacionamento. Então, o que que a gente quer para a nossa relação com a criança e para a relação dela com a gente? Porque a gente entende que a relação com o pai e com a mãe é a primeira relação social que a criança estabelece, né? A família é a primeira sociedade que a criança tem contato. Então, a partir das relações que a gente tem aqui no nosso núcleo familiar, ela é a base das relações que ela vai estabelecer ao longo da vida dela, né, e na vida adulta. Então, apesar de não ter manual, temos as ferramentas e esses conceitos que eu até listei aqui, que eu vou ler para vocês. Questionar sobre nós mesmos. Isso é uma coisa que eu trago muito aqui o tempo inteiro, né? Esse questionamento sobre como é que a gente está se comportando, quem a gente é, né? Sobre as nossas crenças, olharmos para dentro. Então, quando a gente começa a pensar nas nossas crenças e naquilo que a gente aprendeu, a gente olha para dentro e faz muita reflexão. Adquirir autoconhecimento, entender, reconhecer e elaborar as emoções, né? Eu falei isso na live, 2 lives antes dessa. Entender as nossas relações. Então, isso é fundamental, a gente entender como são as relações que a gente tem estabelecidas com os nossos pais, né? Com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, com o nosso parceiro ou parceira, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. Quando a gente começa a refletir sobre isso, muita coisa clareia na nossa frente. Conectar-se com a criança através de perguntas e reflexões profundas, que esse é o assunto de hoje. Para tudo isso, para esse autoconhecimento, para esse questionamento sobre a gente mesmo, para a gente conseguir entender, olhar para as nossas emoções, elaborar e se permitir senti-las, para a gente se conectar com a criança, para a gente fazer essas perguntas, né, ao invés de a gente direcionar e bater o martelo, é preciso disponibilidade. E esse é um grande desafio nos dias de hoje, porque a gente confunde disponibilidade com volume de tempo. Eu lembro que eu, por muito tempo, eu sempre trabalhei muito fora, 10, 12 horas por dia, e eu me questionava sobre isso, dizia, nossa, eu não estou disponível para os meus filhos, né? Eu não conseguia entender o que era essa disponibilidade. E aí eu me questionava, me culpava, aí entrava naquele ciclo que eu também já falei aqui, né, da culpa, que a gente vai se perdendo nessa culpa, se afundando nessa culpa, e a gente não sai desse lugar, a gente começa a se atropelar nas ações e tudo. Até que eu entendi que a disponibilidade não tem nada a ver com essa quantidade de tempo, né, com esse volume de tempo. A disponibilidade ela tem a ver com escuta, com presença, com o olhar que a gente debruça para essa criança, com a nossa observação. Então, observar a criança, sentar do lado da criança, brincar junto é maravilhoso. Sentar do lado da criança e ficar em silêncio observando ela brincar é maravilhoso também. A gente aprende muito sobre a criança nessa observação. Quando eu falo de escuta, eu não estou falando só de um diálogo, né? Só de bater papo. Estou falando de escuta ativa, de escuta que até nos atendimentos online é o que eu faço no início, assim, de realmente deixar a pessoa falar e escutar, sem julgar, sem responder, sem interromper. Na hora que a gente fala, a gente também acaba refletindo e aprendendo muito, né? E na hora que a gente escuta, sem essa escuta avaliativa, né? Quando é só uma escuta aberta e respeitosa, a gente também aprende e oferece muito para o outro. Então, essa disponibilidade que eu estou trazendo aqui, né, de presença, de observação, de escuta, é isso que a gente precisa para que a gente consiga viver esse autoconhecimento, olhar para as nossas emoções, se permitir se conectar com a criança, né, e sair um pouquinho dessa coisa da busca da obediência e entender que é uma relação que a gente está estabelecendo.
a gente precisa estar disponível. E por que, né, que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa estar aberto ao diálogo, a gente precisa estar aberto a entender aquela criança. Se vocês observarem, eu vou trazer aqui mais para o final da live eu faço um roteirinho aqui, algumas frases, né, algumas perguntas ilustrativas do que seriam essas perguntas inteligentes. E são todas perguntas que exigem entrega nossa para chegar a elas. É muito mais fácil a gente dizer não do que a gente trazer uma frase reflexiva. Então, assim, gasta mais energia nossa, gasta mais tempo, gasta mais entrega. A gente não pode ficar sentado no sofá determinando e dando ordens. A gente precisa se aproximar, olhar no olho, tocar na criança. Isso tudo é disponibilidade. É claro que a gente não vai fazer isso, não vai conseguir fazer isso 100% do tempo, porque ninguém é robô. Mas a gente vai estar atento para fazer isso sempre que possível, para que também seja de verdade, que não seja uma coisa tão artificial que não passe verdade, não transmita segurança, né, para a criança. Quando a gente fala da parentalidade positiva, acho muito importante eu fazer essa introdução aqui antes, porque eu ainda recebo muitas mensagens me perguntando sobre isso, assim, sobre essa questão do respeito, sobre a questão da obediência, de será que teremos crianças no futuro com questões de não saber ouvir não, de não saber respeitar a autoridade. Então, eu acho sempre importante eu trazer essa introdução para que a gente consiga cada vez mais ir se afastando disso, se apropriando do que é de fato essa proposta, esse convite. E aí, quando a gente estiver bem apropriado, fica mais fácil a gente seguir, fica mais fácil a gente colocar em prática. Todos esses métodos que vendem, né, a intenção de acabar com o mau comportamento, que garantem o fim das birras, o fim do choro, todos esses manuais que a gente vê por aí, que dizem que a criança nunca mais vai se comportar dessa maneira, eles, sem dúvida nenhuma, eles estão enquadrando a criança e enquadrando a gente numa relação autoritária, numa relação em que a gente determina quem a criança é. Né? Eu já falei algumas vezes sobre a diferença entre elogiar e encorajar, entre a gente colocar a criança numa caixinha, né, dos rótulos e a gente permitir que ela experimente vários papéis. Quando a gente lê um manual desses e tenta aplicar com o nosso filho, a gente está colocando ele numa caixinha, a gente está criando rótulos. Está dizendo que toda criança de 2 anos é de tal jeito, que toda criança de 3 anos é de tal jeito, que toda vez que eu faço que eu falo determinada coisa, a criança responde de uma maneira. E não é assim, né? A gente sabe que não é assim. E a parentalidade positiva, mais uma vez, ela rompe com isso tudo, porque ela não está olhando para o mau comportamento. Então, essa é a grande diferença. É a gente entender que não é sobre obediência, não é garantir obediência, é garantir um relacionamento saudável e respeitoso. E não é para olhar para o mau comportamento. Eu já fiz aqui, né, uma série de posts falando das etapas do desenvolvimento infantil. Então, eu fiz uma pincelada do que acontece na maturação da criança cognitivamente, emocionalmente falando, de 1 a 7 anos, se não me engano, que eu acho muito importante a gente ter isso, mas não no sentido de encaixotar a criança, no sentido da gente conseguir ser mais respeitosa no olhar para essa criança, no sentido da gente conseguir ser mais empático, né, nas ações, para as ações que essa criança tem, para a maneira como ela se relaciona e tudo mais. E ao mesmo tempo da gente conseguir direcionar ou redirecionar a criança no momento que for preciso. Então, a parentalidade positiva, ela convida a gente ao invés de olhar para o mau comportamento, a gente começar a entender o que está por trás desse comportamento. Então, uma criança que grita constantemente diante de uma situação, um problema, diante de uma frustração, a gente vai olhar para o grito. Quando a gente pensa em manual, o manual olha para o grito. Como fazer o seu filho parar de gritar? E a parentalidade positiva não, ela olha para o que está por trás desse grito. Como é que está o ambiente daquela família? Como é que são estabelecidas as relações
entre as pessoas ali. Como é que está a relação, né, desse casal, se existe um casal, se não existe um casal, como é, né, como é que estão esses adultos, enfim, como estão as relações, como está o entorno dessa criança para que ela tenha esse comportamento. Nenhuma criança tem a intenção de ter um comportamento desafiador, assim, para provocar, para desafiar, como a gente fala. Essa é a nossa interpretação de adulto, que vem aí carregada das crenças que a gente foi aprendendo e acumulando aqui dentro da gente. Toda criança quer se sentir parte, quer se sentir pertencente. Toda criança quer agradar o adulto, especialmente o pai e a mãe, em relações saudáveis, né? É assim que funciona. Então, a intenção maior, o desejo maior da criança é se sentir amado, é se sentir parte, se sentir pertencente, é receber um olhar de encorajamento, de, de legitimar a ação da criança, então, assim, de empoderar, de concordar, né, de validar aquele comportamento. Ela não tem a intenção de ter um comportamento ruim. Esse comportamento ruim, ele acontece, claro, porque está dentro do que ela é capaz, de acordo com a maturação dela, de acordo com a maturidade dela, mas também boa parte desse comportamento ruim, desse mau comportamento, está associado ao que está por trás dele. Então, de novo, para esse ambiente, para essas relações, como é que estão essas relações? Se a gente fizer um exercíciozinho, cada um assim, né, um exercíciozinho interno, a gente vai conseguir entender bem o que eu estou falando. Eu já disse aqui, né, que eu estou vivendo umas semanas um pouquinho mais difíceis. Estou muito cansada, trabalhando quase 18, 19 horas por dia. E é claro que isso reflete nas crianças. Então, as crianças que estão em quarentena já há 7 meses, acho que a gente já está em 7 meses, eles vinham muito bem um com o outro, os meus filhos, né? Eles não estavam brigando um com o outro, quer dizer, brigavam muito pouco, mas mais do que brigavam, eles brincavam. E nessas 2, 3 semanas últimas, eles têm brigado muito mais, eles têm gritado muito mais, eles têm reclamado muito mais. E aí eu posso escolher olhar para o mau comportamento e até me eximir da minha responsabilidade, né? Quando a gente olha só para o mau comportamento, a gente coloca a responsabilidade 100% na criança. A gente, adulto, tira o nosso corpo fora e diz que a culpa, né? A responsabilidade daquele comportamento é toda da criança. Mas não, eu escolho olhar para o que está por trás daquilo. Eu reconheço que tem uma parcela, e não é uma parcela de culpa, não, porque se a gente entra nesse processo, a gente não consegue sair mais. Acho que é um processo que adoece a gente. Mas é a minha parcela de responsabilidade. Eu reconheço isso, e cada vez que eu olho para isso, ao invés de eu sentir culpa, eu penso em estratégias de mudar. Por eles, por mim, pela minha família, né? Porque também eles são aquele espelhinho que eu disse na semana passada, né? É um espelhinho que fica na nossa frente, que às vezes é doído de olhar, mas que vai dizendo pra gente, olha, você tá desviando um pouco, né, do que você queria. Volta aí, para, rever o caminho. Então, na verdade, a maneira como a gente... Por isso que o autoconhecimento é tão importante, por isso que essa reflexão para dentro é tão importante, porque tudo depende do nosso olhar. Eu posso olhar para isso tudo e me culpar, ou eu posso olhar para isso tudo e usar como uma oportunidade de evolução, de autoeducação, de aprimoramento. E esse é o exercício que eu tento fazer, e esse é o exercício que eu convido vocês a fazer. Então, ao invés de a gente ficar focado em eliminar o mau comportamento, em acabar com o choro, em acabar com a birra, em garantir uma criança totalmente obediente, que não contesta, né, as regras e os limites, a gente começar a olhar para tudo isso de uma forma diferente, a gente começar a entender a refletir sobre o que está por trás desse comportamento, o que é nosso, o que a gente pode fazer, não só por eles, mas por a gente também, né? E como a gente pode entregar para eles diferente
como a gente pode se reorganizar também enquanto família diferente para favorecer um comportamento mais saudável para eles. Porque, de novo, né, a criança, toda vez que ela percebe que ela está desagradando frequentemente, isso faz mal a ela. É ruim para a autoestima dela, é ruim para a autoconfiança. Provavelmente uma criança que leva muita bronca, que é muito repreendida, ela se torna uma criança muito insegura, muito instável emocionalmente. Mas aí, então a gente não pode brigar com o nosso filho. Não, é claro que a gente pode, né? Só para a gente pensar que a gente, ao invés de ficar olhando para esse comportamento, quando a gente começa a olhar por que está por trás dele, a gente começa a favorecer bons comportamentos. Porque a gente organiza tanto o entorno, o ambiente, as relações, a comunicação, que cada vez menos essa criança vai ter um comportamento desafiador. Consequentemente, cada vez menos ela vai ouvir que ela faz uma coisa errada, né? Eu espero que eu esteja sendo clara. Não é que ela não pode saber quando ela fez uma coisa errada, mas é que a gente precisa favorecer o ambiente para que ela consiga cada vez mais dar o que ela tem de melhor dentro dela e não ao contrário. É isso. Bom, entrando um pouquinho no assunto, né? Vou começar a entrar. Quando eu falo das perguntas inteligentes para a disciplina positiva, tem gente aqui que o André colocou aí, no fim das contas, nós queremos que eles aprendam também a contestar na vida, a não aceitar tudo. É exatamente isso. Quando a gente imagina, né, quem a gente vai ter lá na frente, o adulto que a gente está formando, nosso propósito maior na educação do nosso filho tem que ser esse, o adulto que a gente está formando. Então não é no hoje, não é garantir que ele não chore hoje, é garantir que ele se torne forte o suficiente para chorar quando adulto e superar as dificuldades. Então, quando a gente está pensando nisso, né, o André trouxe aqui uma pessoa que não aceita tudo, uma pessoa que não é passiva, né, diante da vida, que não aceita. A gente gostaria, né, que fosse uma pessoa que não aceitasse as injustiças, o desrespeito, que não ficasse ali passiva, porque tem aquela pessoa que aceita, tem a pessoa que não gosta, mas também não faz nada para mudar, e tem a pessoa que não admite, vai lá e muda. Ela transforma o mundo à volta dela, porque dentro dela ela não permite aquilo, então ela também não vai permitir ao redor. Para a gente ter esse adulto ativo, né, socialmente falando, esse adulto saudável, seguro do que ele quer, capaz de argumentar com o outro, a gente precisa oferecer essas experiências, né, essas oportunidades agora na infância. Porque se a gente não permite que o nosso filho fale, se a gente não permite que o nosso filho se expresse, que ele, sim, se ele está mal, que ele coloque isso para fora. Como é que ele vai, quando adulto, conseguir elaborar isso bem? Como é que quando adulto ele vai aceitar ajuda se a gente, quando criança, não deixou que essa criança pedisse ajuda? Porque uma criança, quando chora, quando grita, na verdade ela está pedindo ajuda para a gente. Se a gente manda ela engolir o choro e ir para o quarto e ficar calada, né, tirar esse comportamento negativo da nossa frente, colocar no quarto, e aí a gente meio que se livra do mau comportamento, mas a gente isola a criança ali sozinha e deixa que ela siga desregulada, como é que ela, quando adulta, vai conseguir lidar com essas emoções? Como é que ela vai conseguir pedir ajuda e mais, né? Aceitar ajuda se ela não pôde viver isso nesse momento da primeira infância? A primeira infância é um laboratório da vida adulta, então a gente precisa oferecer essas oportunidades, essas vivências, para que elas consigam elaborar tudo isso melhor quando se tornarem cidadãos, né, independentes e sim capazes de transformar o mundo ao redor. Bom, quando a gente fala dessas perguntas inteligentes que eu trouxe aqui no tema, a gente está falando a gente pensa muito na criança, né? Mas antes, de novo, né? Como eu sempre trago aqui as coisas, antes da gente pensar na criança que está na nossa frente, pensar na gente. Então, quando eu digo do mau comportamento, por exemplo, em vez de a gente olhar para o mau comportamento, olhar para o que está ao redor. E aí, quando eu exemplifiquei aqui com a história da minha casa, a pergunta que eu sempre me faço é assim: o que está acontecendo aqui que está favorecendo esse choro? O
que está acontecendo aqui que eles estão brigando tanto? Mas não o que está acontecendo com eles, o que está acontecendo na nossa casa? O que está acontecendo na minha relação com eles? E aí, quando eu começo a trazer perguntas para mim, eu começo a refletir. Eu crio a oportunidade de me dar conta de milhões de coisas que no piloto automático eu não dou conta. Eu não consigo perceber, né? Mas essas perguntas me obrigam a refletir. Para que eu consiga responder as minhas perguntas, eu preciso pensar sobre elas. E essa é a intenção dessas perguntas, que na parentalidade positiva chama perguntas inteligentes. Mais uma vez, né? É a gente lembrar que a responsabilidade do comportamento da criança não é toda dela. A responsabilidade é nossa também. Então não adianta a gente exigir de uma criança, por exemplo, uma criança de 3 anos, vamos ver, já sabe que não pode desenhar na parede. Isso já foi dito para ela muitas vezes. Ela já sabe disso. Só que às vezes ela não consegue controlar os impulsos dela. Às vezes aquele ambiente está tão desorganizado que ela se desorganizou também e esqueceu. Não esqueceu, né? Ela não deu conta dessa desorganização e agiu simplesmente no desejo dela. Ela não conseguiu parar e refletir. A gente adulto, quantas vezes a gente toma decisões ou tem reações ou ações que a gente sabe que não são corretas. Só que no momento de desorganização, no momento que a gente se vê sem saída ou sem saber lidar com alguma dificuldade. Recentemente eu vivi uma experiência dessa, estava numa situação que eu não sabia o que fazer, quando eu vi eu estava me embolando toda na resposta, tomei decisões erradas. Então, assim, se a gente adulto se pega nessa situação, imagina uma criança de 3 anos. Né? O cérebro nosso cérebro acaba de se formar por volta dos 25 anos de idade, um pouquinho depois. Uma criança de 3 anos ainda está muito no iníciozinho dessa formação. Então, uma coisa é ela saber que está no campo da razão. Outra coisa é ela ter esse autocontrole, ela ter essa autorregulação e ela conseguir, então, se dar conta, né, ser 100% fiel àquilo que ela já entende, que ela já aprendeu, né? Mas está ainda num campo muito superficial essa aprendizagem. Precisa da gente ali do lado, precisa desse ambiente, precisa desse adulto sendo guia, sendo margem do rio. E aí, de novo, estou falando aqui muito sobre isso, porque várias vezes eu acabo a live e recebo um monte de mensagens falando: eu ouço você falar, morro de culpa, me sinto super mal depois. Não é sobre culpa. É sobre, quando eu falei lá no início, né? É sobre questionar sobre nós mesmos, é sobre olhar para dentro, sobre adquirir autoconhecimento. É isso, assim, educar, se relacionar é uma oportunidade para a gente evoluir como ser humano. Eu acho que essa tarefa, assim, de ser mãe, de ser pai, é a maior chance que a gente tem de se tornar pessoas melhores, assim. Sem dúvida, essa missão, ela é muito mais especial do que a gente imaginava, né, antes de viver, de fato. Eu hoje acho que eu tenho melhorado cada vez mais como pessoa graças a eles, porque eu olho para eles e reflito sobre mim mesma e vou buscando maneiras de me aprimorar, de ser aquela pessoa que eu desejo que eles sejam tantas coisas, de ser um pouquinho, pelo menos, do que eu desejo para que eles possam se inspirar, se espelhar nas minhas ações, né? E no meu ser também. Então, assim, quando a gente fala das perguntas inteligentes, a gente precisa também olhar para a gente e pensar, começar fazendo essas perguntas para a gente. Isso já é um excelente exercício de autoconhecimento, é uma excelente maneira da gente olhar para nós mesmos, que é o propósito da parentalidade positiva. Quando a gente consegue, então, praticar esse exercício de fazer as perguntas para a gente entende um pouquinho mais a função dessas perguntas. A melhor maneira da gente fazer a criança evoluir, a criança avançar, se desenvolver emocionalmente, é fazendo perguntas. Quando a gente faz afirmações, a criança não pensa sobre essas afirmações. Ela tenta seguir, mas ela não consegue refletir sobre elas. Quando a gente faz perguntas,
a gente leva a reflexão. Para responder qualquer pergunta que seja, é preciso pensar. Mas também a gente também precisa pensar um pouquinho nessa pergunta. Vou dar um exemplo de um dos atendimentos que eu fiz essa semana, que a pessoa me falou, não, mas eu conversei, né? E a gente chegou nessa etapa das perguntas, ela disse, não, mas aqui em casa eu já te ouvi falar muitas vezes e a gente sempre faz perguntas. E aí eram perguntas que a resposta era sempre sim ou não. Então, por exemplo, você queria estragar tudo mesmo? Porque você fez uma bobeira e aí a mãe dizia, era isso então, né? Você queria estragar tudo, você quer estragar tudo. Se a criança responder sim, ela quer estragar tudo mesmo, ela vai estar até sendo afrontosa e provavelmente a briga vai ser maior. Mas se ela estiver realmente querendo pedir atenção, né, desorganizar emocionalmente, talvez ela diga sim. Ou então ela vai dizer não, porque é a resposta certa, esperada pelo adulto, ela pode já saber disso, vai dar a resposta que o adulto espera. E aí, essa não é uma pergunta das perguntas inteligentes, né? Acho que até esse nome, essa composição, né? Perguntas inteligentes, vem porque são perguntas que de fato façam o outro pensar. A gente precisa aprender a fazer essas perguntas. A gente precisa aprender que educar não tá em encontrar as respostas certas, está em aprender a fazer as perguntas certas, né? Isso a gente fala muito. Acho que isso é uma grande conquista, uma grande aprendizagem das últimas décadas aí. A gente precisa ajudar os nossos filhos a aprender a fazer perguntas e não aprender a responder. Até porque não existe resposta certa quando a gente fala de relação humana. Então, ao invés de a gente perguntar para a criança, como é que eu falei? Se era isso mesmo que você queria estragar tudo, perguntar para a criança por que ela fez aquilo. O que ela queria quando ela fez aquilo. E aí a gente leva essa criança a refletir. Meu filho, por exemplo, uma criança que riscou a parede e aí a mãe pergunta isso. Meu filho, por que você riscou a parede? O que você queria quando você riscou a parede? O que você estava pensando quando você riscou a parede? A gente vai crescendo nessas perguntas à medida que a criança reflita. E aí é muito importante na hora que a gente fizer as perguntas que a gente dê tempo para que elas reflitam sobre essa pergunta. Porque a gente também, assim como a gente adulto, ainda acha que a gente precisa dar respostas prontas o tempo inteiro, ou a gente acha que tem que levantar na hora e responder, ou a gente acha que a gente tem que educar na hora, né? Sem se dar um tempo para lidar com aquilo. Então, aprender que esse tempo é muito saudável. Então, a gente vai fazer a pergunta e dar um tempo para a criança responder. Perguntas que a resposta sejam além do sim e do não. Perguntas. Vale perguntar se a criança quer ver Deus mais cedo. Isso já rolou aqui em casa num tom de brincadeira sempre, mas é uma brincadeira, mas é verdade, né? A gente começa a fazer perguntas para as crianças que induzem ela a uma resposta, a buscar a resposta certa, né? E na verdade não é isso, é buscar a pergunta certa. Inclusive, ensinar, quando a gente fala de emoção, né? O quanto é importante a inteligência emocional, quando a gente faz essas perguntas, a gente ajuda elas, inclusive, a reconhecerem as suas emoções, a perceberem o seu corpo naquele momento, a perceberem as suas sensações. Quando uma criança, aí eu vou começar a dar alguns exemplos aqui, né? Irmãos, exemplos que chegaram para mim, tá? Irmãos brigando. Ao invés de a gente entrar na briga dos irmãos, já dizendo quem começou, quem não começou, quem tá certo, quem tá errado, quem é mais forte, quem não é mais forte, se a gente pergunta para eles o que eles queriam ali, né? Eu tive, essa semana, eles estavam jogando Uno, eu acho, era jogo de carta, e aí, em algum momento, um bateu no outro. Na hora que eu perguntei para eles, mas para que você queria? O que você precisava nessa hora? Ah, eu queria pegar a carta porque era minha vez de misturar. Bom, deu certo. Você achou? Funcionou? O jogo continuou fluindo bem? E aí, nessa hora, assim, ela conseguiu entender o que ela queria, ela conseguiu entender
se deu certo, se, que não deu certo, né? Porque na situação que a gente viveu aqui, as cartas todas, o outro jogou a carta toda para longe, o jogo acabou, então não deu certo. Então, como é que você pode fazer da próxima vez? Por que você sentiu vontade de bater no seu irmão? Quando a gente vai falando, trazendo perguntas reflexivas, à medida que eles vão pensando na resposta, é muito bacana, inclusive, porque eles chegam às conclusões sozinhos de como é que eles podem fazer na próxima vez. Não significa que eles consigam fazer na próxima vez dessa maneira. Mas quanto mais eles pensarem e elaborarem essa resposta internamente, mais provável que à medida que isso vai acontecendo, eles desenvolvam essa habilidade, essa capacidade de autorregulação, né? De autoconhecimento e de autocontrole, principalmente. E aí a gente, para terminando aqui, se vocês tiverem alguma dúvida aqui sobre como falar em alguma situação, podem me escrever. Acabei de lembrar aqui de uma situação também de um atendimento da mãe falando, não, mas você fala das perguntas, só que assim, toda vez que meu filho acaba de brincar, eu falo para ele, e aí, já arrumou seu quarto? É uma pergunta. Sim, mas a resposta é sim ou não, né? Já arrumou seu quarto? Sim. Já arrumou seu quarto? Não. Ou então, e aí, vai arrumar seu quarto? Sim, não. Então a gente pergunta para a criança, e os brinquedos estão todos espalhados aqui, e agora? O que a gente pode fazer? Nessa hora, a criança vai responder. E aí a gente vai elaborando perguntas, se preciso for, para que vão conduzindo ela a se responsabilizar da tarefa de guardar o brinquedo depois. Uma criança que derrama o suco no chão. Se a gente vai responder a esse momento com grito, com reprovação, com punição, a gente, provavelmente essa criança nunca mais vai querer se servir sozinha, com medo de derramar o suco de novo. Ou provavelmente toda vez que ela derramar o suco no chão, ela vai gritar, vai chorar, porque ela já está prevendo o que vai acontecer depois. Então, se a criança derrama o suco no chão e a gente lembra que faz parte do processo de desenvolvimento, de construção de autonomia, de raciocínio lógico, de tudo isso, a gente pergunta para ela, e o suco cai no chão, e agora? Como é que você pode resolver isso? E a gente vai, essa criança vai pensar em como limpar, a gente vai ajudar ela a pensar se a ferramenta que ela usou para limpar o suco foi eficaz, a gente vai se oferecer para ajudar, e é muito importante a gente falar, não é, vem me ajudar a limpar o suco. Não, quem derrubou foi a criança, então eu vou te ajudar a limpar o suco, se for preciso, né? Ao invés de a gente dizer para a criança, a ideia dessas perguntas é que ao invés de a gente dizer para a criança como é que a gente gostaria que ela se comportasse, a gente vai perguntar para a criança, a gente vai convidar essa criança a pensar no comportamento dela, nas consequências desse comportamento, nas consequências para ela, para o ambiente e para a relação com o outro. Minha mãe está perguntando aqui, pergunta já com o paninho na mão? Não, porque se a gente pergunta já com o paninho na mão, a gente já está dizendo para ela que essa é a resposta certa. Você que vai pegar um pano. Então, como é que você pode resolver esse problema? Deixa ela pensar sobre isso. Ela própria vai trazer um pano, vai trazer um papel. E aí a gente também vai direcionar. Então, se a criança mostrar que ela não sabe usar o pano, o papel, enfim, a vassoura, a gente vai oferecer, a gente vai estar disponível para ajudar ela a limpar. E cada vez mais que ela vivenciar essa experiência, mais autônoma e responsável ela vai estar nas próximas vezes. Alguns exemplos aqui que eu anotei de perguntas, que seriam parte dessas perguntas inteligentes. Na disciplina positiva, se não me engano, o nome é Perguntas Curiosas. A parentalidade positiva e a disciplina positiva têm algumas ferramentas em comum. Por que você não tenta outra coisa? Então, uma criança que está tentando fazer determinada atividade e ela insiste em fazer da mesma maneira, repetidas vezes, e em todas as vezes ela continua fracassando porque ela não mudou, né, a maneira como ela está fazendo. Ao invés de a gente dizer para ela como fazer, a gente pode sugerir a ela que ela tente de uma outra maneira. Meu filho, por que você não tenta de um outro jeito? Você já tentou muitas vezes desse jeito, está dando certo? Não. E aí, como é que você pode fazer então
diferente que talvez te ajude a chegar onde você quer. Então, são perguntas para que a criança consiga até sair daquele processo, né? Quem tem criança pequenininha já sabe muito bem disso, que eles vão repetindo, 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 ficando irritados, com raiva porque não dá certo, mas não mudam o comportamento. Então, essa pergunta também é um convite para a criança refletir e uma oportunidade para que ela pare e se olhe ali naquela situação. Outra, né? Você acha que esse é o melhor caminho? Então, ainda dentro dessa mesma situação. Como é que você está se sentindo? Então, quando tem uma briga entre irmãos, por exemplo, a gente pergunta o que você queria quando você bateu no seu irmão, o que você achou que ia trazer de bom esse comportamento, ou como você está se sentindo agora, depois dessa situação, ou numa situação realmente de medo, de insegurança, a gente perguntar como é que essa criança está se sentindo, ao invés de a gente dizer. Agora, por exemplo, na volta, muita gente na volta às aulas presenciais me falou: não, eu já falei para o meu filho que eu sei que ele está muito ansioso. Ao invés de a gente nomear esse sentimento, a gente perguntar como é que você está se sentindo. O que você está imaginando que vai ser? A gente não precisa já ir dizendo: nossa, a escola vai estar muito diferente, não vai ter quase ninguém, vai ser meio esquisito, mas vai ser bom, né? Porque a gente vai trazendo um monte de coisas negativas, mas querendo trazer otimismo para a criança. Então, perguntar como é que ela está se sentindo. Como é que você imagina que vai estar essa escola? O que você está sentindo? Quando você lembra da escola, você pensa o quê? Então, eu estou falando da escola porque é um momento que tem muita gente vivendo, mas assim, a gente pode replicar isso para outras situações. Eu estou vendo que está difícil. Outro exemplo. Eu estou vendo que está difícil para você isso. Mas você lembra como é que foi? E aí a gente conta uma situação de sucesso. Para exemplificar aqui, que eu acho que dá tempo, quando o Miguel tinha recém feito 5 anos, a gente tirou a rodinha da bicicleta dele. E ele é muito exigente com ele mesmo. E aí, na hora que a gente tirou a rodinha, eu acho que ele criou, né, como a maioria cria, idealizou que ele ia tirar a rodinha da bicicleta e ele ia continuar andando normalmente, como ele andava antes com a rodinha. Óbvio que isso não aconteceu. E aí ele foi se frustrando, a gente ajudou ele, mas o tempo inteiro que ele quase caía, ou que de fato ele caía, ele ficava muito irritado, ele ficava repetindo que ele não ia conseguir, que ele não ia conseguir, que ele era ruim. E aí, depois de algum tempo, a gente conseguiu fazer com que ele se acalmasse e pensasse diferente. A gente falava para ele repetir para ele mesmo: eu vou conseguir, eu vou conseguir. E em algum momento ele resolveu fazer isso. Então, ele estava pedalando, caindo e falando um monte de coisa assim mais dura para ele mesmo. E na hora que ele começou a dizer: vai, Miguel, você vai conseguir, ele de fato conseguiu e deu a volta inteira no play. E aí isso marcou muito ele, porque ele lembra muito desse dia. Então, toda vez que ele está vivendo uma situação mais desafiadora, ele agora está fazendo aula de surf. Então, toda vez que ele está com medo, que ele está caindo, enfim, não está lá na expectativa que ele criou do momento, a gente lembra ele disso: ai, filho, eu sei que está difícil isso para você. Mas você lembra como é que foi quando você aprendeu a andar de bicicleta? E aí, como é que você pode fazer agora nessa situação? Ao invés de você ficar repetindo que está difícil, que você não vai conseguir, como é que você pode fazer? Ou então não, né? Você lembra como é que foi difícil para você, mas no fim deu certo? Então calma, você vai conseguir. Né? Então a gente fazer a criança lembrar de uma situação que foi desafiadora, mas que teve um desfecho bom, né? Que ela conseguiu superar as dificuldades, ajuda muito também. E aí sempre através de perguntas para que ela possa parar, lembrar sozinha daquela situação, verbalizar, né, o que ela sentiu naquele momento, como é que foi esse processo. Isso tudo ajuda muito a criança a de fato refletir e também evoluir, né? Crescer, amadurecer e tudo mais.